bloco dessa sabatina, um bloco de temas livres, naturalmente dentro do campo político, e eu gostaria de começar então perguntando ao professor Paulo o seguinte: nós temos hoje no país inteiro, não só em Juazeiro ou Petrolina, sobretudo em Juazeiro, que é a área aqui de análise, a antiga chamada esquerda perdeu a identidade. O seu currículo nos diz aqui, professor Paulo, que o senhor foi o fundador do PCdoB em Juazeiro, mas nós vemos o senhor hoje num campo oposto, e mesmo quando a gente chama de campo oposto, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o PSOL seriam chamados de partido de esquerda. Mas nós estamos vivendo cenário de mensalão. Todo Juazeiro está em várias páginas do Ministério Público com o partido de esquerda sendo acusado em inquérito de desvio de verbas, de corrupção. As contas dos partidos de esquerda de Juazeiro foram quase todas reprovadas até hoje no histórico. Então nós queremos dizer, o que esperar do PSOL, se o PSOL chegar ao poder? Vai se corromper também, como todos os outros partidos que chegam ao poder, que essa postura de esquerda e de ética só se dá na oposição? Como é que acontece isso? Fico muito à vontade para responder. Primeiro, a esquerda não acabou. As pessoas de esquerda se acabaram. Ou se deixaram acabar. Tá? O pensamento divergente, ele é mundial. E o pensamento divergente não acabou no mundo inteiro. Então, quando você não concorda, quando você não coaduna, quando você questiona, inclusive forma de governar, isso quer dizer que o modelo de esquerda não acabou. Tá? Quero dizer também que se as pessoas oportunamente ou oportunisticamente abriram mão dos seus projetos, tá, para se dar bem na política, isso é um problema de cunho, de foro íntimo de cada um. Os pensamentos divergentes de esquerda não se acabaram. E quero dizer isso com muita propriedade. Tá? Quando eu quero dizer que o pensamento de esquerda não se acabou, eu quero dizer o seguinte, que esquerda significa a aproximação com os movimentos sociais, a aproximação com a classe mais combalida do Brasil, com a classe explorada. Esse sentimento não acabou, esse sentimento não morreu. Tá? Professor Paulo, esse discurso que o senhor está falando é exatamente o discurso que o PT tinha, ou tem, ou se diz ter. O PT, o Partido Comunista do Brasil e vários outros que eram antes de esquerda, antes de chegar ao poder. Exato. Eu só quero lembrar um fato também muito interessante. No período em que o Dom João esteve aqui no Brasil, os 13 anos que ele ficou aqui como monarquia, nos 13 anos, ele concedeu mais benesses, certo, no Brasil, né, a toda a população, do que nos 300 anos de monarquia em Portugal. Então, nosso histórico de corrupção ou de roubalheira tem a ver com esse perfil português ou isso é mito? Isso é mito. Né? Isso é mito. Vocês sabem que justificar um projeto ideológico é de forma subjetiva. O que é uma discrepância muito grande é entre o que você pensa e o que você faz. Tá? O projeto de alguns partidos políticos foram projetos extremamente oportunistas, de o poder pelo poder apenas, né, num certo momento. Partidos que eram velhos, e quando você fala de idade, você fala de respeito, né, pelos certos partidos, né, partidos com quase 100 anos, que abriram mão de tudo que pensou durante 100 anos, em prol de uma benesse momentânea, ou seja, se vê de muleta para um outro partido que muito jovem envelheceu de forma, com apenas 30 anos, parece que caducou, tá? Nas suas concepções, na sua forma de ação. Então, é uma questão bastante subjetiva, que eu gosto dessa discussão.
Até me deixa muito tranquilo para estar discutindo isso. E quero dizer que projeto de esquerda significa que nós do pessoal, na nossa conduta, eu me mantenho dentro da coerência dos princípios da administração pública, a respeito à Constituição, acima de tudo, e respeito ao outro, e respeito às pessoas. Isso hoje me coloca como postura de esquerda nessa perspectiva. Na questão ideológica, abrir mão de toda uma história de vida, de toda uma perspectiva de sociedade, essa sociedade, pergunta-se à população, esse modelo de sociedade resolveu os problemas de todas as pessoas? Ou a forma que essas pessoas se encontraram de mensalinho, mensalão e etc., foram apenas em benefício de uma categoria, de uma hegemonia social, tá? Que saiu dos grandes empresários e foi para um grupo, né, de pequenos burgueses que se apoderaram do poder, de pseudos intelectuais e pseudos esquerdistas. Tá? O Paul Singer nunca mudou de concepção, o Paulo Freire nunca mudou de concepção, o Frei Beto nunca abriu mão das suas convicções. Se as pessoas mudaram de convicções, são elas que têm que prestar conta à população brasileira. Nós não podemos falar de partido mais, temos que falar de pessoas, porque até certo dia nós falávamos, eu acredito no político tal, porque ele pertence ao grupo político tal. Hoje não é mais possível dizer isso, existem homens de bem dentro de partidos antigamente execrados por serem de direita no Brasil e aqui na nossa região. Existem homens de bem dentro desse partido? O ser humano é capaz de tudo. O ser humano é capaz de tudo. As aglutinações políticas, por que o pessoal hoje sai com a candidatura puro sangue? Porque nós queremos discutir, nós sempre colocamos para discutir o programa do partido. E quando eu chegava próximo a alguns pares que poderiam discutir um programa de partido diferenciado para Juazeiro, se pensava assim, que secretaria eu vou ter? Né? A questão do pragmatismo, né, da política. Não discutir programa, mas... Nesse contexto, o sistema político eleitoral do país funciona dessa forma. Eu sei disso. Não se fala mais na raça pura, ou no partido puro, como o Vera estava colocando. Os partidos, na sua essência, não são mais, vamos dizer, as grandes referências. São referências quando são para estimular a candidatura, mas na execução dele, ele se faz dentro de um processo de composição. Se o sistema é feito dentro desse processo de composição, aonde não só a esquerda com direita, as grandes mudanças do que se pensava, ou deixava de pensar, ou se deixa de fazer. Recentemente, o sociólogo Chico de Oliveira deu uma entrevista no Roda Viva, informando que o sociólogo Fernando Henrique, após se tornar político, após se tornar presidente, esqueceu seu discurso como sociólogo. O senhor pensa disso, então, dentro desse contexto, se não houve nenhuma mudança de política eleitoral, de política de reforma política? São coisas que a gente precisa dizer o seguinte: nós precisamos discutir política. Discutir eleição é um momento de discutir política. No Brasil, nós não aprendemos a discutir política ainda, nós discutimos eleições, né? E o projeto eleitoral, ele é um projeto imediatista. O projeto eleitoral ele pode ser visto como um projeto imediatista. O que eu quero colocar aqui, que nós podemos discutir política. Nós precisamos exercitar a discussão plena da política. E discutir política, discute-se tudo. E eleição também. O que se discute no Brasil e as pessoas discutem hoje é a próxima eleição. Então, hoje eu fico muito triste, e quero colocar aqui, que ninguém, absolutamente ninguém, são poucos candidatos que discutem Juazeiro para 2013.
toda a conjuntura que está sendo montada em Juazeiro não é para resolver os problemas da população. Eu queria chamar a atenção disso. Não é para resolver o problema da população em 2013. É a conjuntura política para 2014 que já estão antecipando. Então, eleição em Juazeiro em 2013 e 2012 é apenas um detalhe da eleição para 2014. Então, enquanto nós, brasileiros, não nos sentarmos na busca da discussão da política dentro da cerne real da política, que é o que é a política, o que é a polis, né? Que é a vida plena e digna do seu cidadão a partir das atitudes de um projeto de governo, nós vamos estar sofrendo com isso. Então, o projeto eleitoral é um projeto de imediatista, é um negócio, e nós queremos fazer exatamente diferente em Juazeiro. Nós não utilizamos a política de Juazeiro e nem a prefeitura de Juazeiro como balcão de negócio. Eu disse aqui que certame eu queria estar discutindo. Qual é o certame que eu estou participando? Se é um projeto político do pessoal, através do professor Paulo, e da equipe que pensa igual ao professor Paulo, que está sendo colocado em julgamento do povo, ou é a compra de um mandato? Professor, como é que o senhor pretende, então, administrar, né, este governo, se, para que o senhor possa gerir Juazeiro, o senhor precisa compactar, pactuar, não só em nível de Juazeiro, em nível municipal, mas em nível estadual e em nível federal. E o sistema funciona exatamente nessa troca de favores. Eu compreendo que o governador Wagner seja um estadista e ele está embutido e revestido da figura de ser um estadista. Eu compreendo que da dimensão da presidenta Dilma como uma republicana, uma pessoa que pensa no país e nos seus cidadãos. Então, é nessa perspectiva da mais pura política que eu penso e está dialogando. E isso não é utopia, tá? Eu acho que essas autoridades em nível estadual e nível federal não vão abrir mão. Ele tem a grandeza do cargo que eles ocupam para estar tratando o povo de Juazeiro com a grandeza do tamanho do povo de Juazeiro. Então eu penso nessa perspectiva. Candidato, o senhor concorda com essa questão da questão da corrupção generalizada em nosso país, desde quando que se envolve as grandes empresas, as grandes empreiteiras em campanhas políticas? Por exemplo, a gente ouve falar que vai ter candidato em Juazeiro que vai chegar a gastar 15 milhões de reais, uma campanha caríssima, e que já cheira um indício de corrupção. E eu pergunto, ao senhor, de que forma o senhor vê? Por exemplo, a gente cita como referência o Carlos Cachoeira, que ele conseguiu aí colocar muita gente influente na política brasileira no rol dos corruptos. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor pensa diferente? Eu pergunto ao leitor, ao telespectador, não ao jornalista, mas ao cidadão Walter Mário, a minha entrevistadora, a professora Tereza, a minha entrevistadora, a professora Vera, a senhora está satisfeita com esse modelo de país que você vive? Tá? Esses são personagens. E alguém precisa entrar, colocar uma discussão diferenciada, né? Colocar um pensamento diferenciado, para que a população comece a pensar diferente também. Então, qual é a minha diferença para os demais? Tá? Qual seria a diferença? Que graça teria a minha participação ou a participação do pessoal na política de Juazeiro? Né? Se eu penso exatamente igual aos outros, se eu faço exatamente igual, todo dia ela faz tudo sempre igual, acorda, né, às 5 horas da manhã e tal. Que graça tem isso, essa rotina? Nós somos diferentes. Na condução do nosso programa de governo e de nossa trajetória política e da nossa campanha eleitoral, não tem ninguém pago para segurar a bandeira. Não, o carro de som
é extremamente limitado. Quem faz panfletagem somos nós mesmos, nós não pagamos para fazer panfletagem. Nosso programa eleitoral é o mais simples possível, porque nós queremos, como nós colocamos no início, fazer uma revolução de mentes. E eu trato exatamente com quem? Com um povo inteligente, um povo extremamente liberto, tá? Que é o povo de Juazeiro. O povo de Juazeiro é capaz de fazer coisas espetaculares, revoluções espetaculares. Você é um acompanhador desse movimento político de Juazeiro e percebe isso, tá? Nós queremos colocar para o povo de Juazeiro que o único que tem um discurso e uma perspectiva de atitude diferenciada somos nós. Então, mas nós fazemos diferente. Nós queremos colocar, eu acho que essa eleição ela tem um tempero diferenciado. Essa eleição vai ser a eleição das pessoas que pensam, que raciocinam. O povo de Juazeiro está reflexivo. O povo de Juazeiro está observador. Não vai ser ninguém é capaz hoje de definir. Nenhuma pesquisa, ela pode até fazer alguns indicativos. Agora, dizer efetivamente esse projeto é vencedor, esse é perdedor em Juazeiro, não vai fazer, porque o povo está reflexivo, o povo está calado, e você sabe que o povo calado é um povo predisposto a fazer grandes revoluções. E é isso que nós estamos esperando do povo de Juazeiro. Com todo respeito, nós estamos no momento eleitoral, no momento político, eu pergunto ao senhor, o senhor é concorrente, eu pergunto ao senhor, o senhor concorda com a forma de governar do PCdoB de Juazeiro? Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Eu acho até que filosoficamente não tem nada a ver o partido com a atitude. Tá? Como no meu perfil está aí, eu fui fundador do PCdoB, né, nos anos 80, ainda na clandestinidade. Eu entrei no PCdoB quando eu tinha 15 anos e militava no movimento estudantil secundarista, né? E militava no movimento estudantil secundarista. Há 14 anos eu me desfiliei do PCdoB porque não acreditava mais. E 14 anos eu me desfiliei de qualquer partido político porque não acreditava mais em partido político. O perfil dos partidos políticos no Brasil não me agradava mais, porque eu achava que era um balaio de gato miserável. Tá? A partir... 14 anos. Há 14 anos, né? Quando eu entrei no PCdoB... E que o PSOL se diferencia dos demais? O pessoal... Complementando a jornalista Tereza Leonel, só para a gente fechar esse bloco, fecha dizendo o seguinte: o cidadão juazeirense está carente de homem público honesto. Juazeiro está com esse problema. Sim. Carente de homem público honesto. Tereza Leonel acabou de perguntar em que o pessoal é diferente, e vamos então fechar o senhor dizendo, do ponto de vista da honestidade, o que é que o eleitor juazeirense pode esperar do professor Paulo José, sendo gestor do município? Bom, o que é que o pessoal me encanta? O pessoal me encanta a partir de uma proposta que diferenciada. E também são as condições, Tereza, dizendo assim, o que é que eu contribuí quando eu passei esses 14 anos fora da militância política? É outra reflexão também. O que é que eu contribuí? Qual foi minha contribuição? Eu contribuí pontualmente com um projeto de fulano, de amigos, de alguém que se aproximava mais do que eu pensava, mas efetivamente nenhum me agradou, né? Ninguém me agradou, ninguém cumpriu o que foi pactuado, né, com os nossos pensamentos. Então o pessoal me possibilita hoje que eu, a partir do projeto de governo, de pensar o partido do socialismo, da liberdade, você construir um momento de Brasil novo, uma discussão nova. Até porque o Partido Novo tem menos vícios do que os mais antigos. Não quero dizer que seja um purista, que vai, né? Tem menos vícios do que os antigos. E tomara que se mantenha assim, né? Com erros, mas com menos erros do que os demais. E em cima,
de uma perspectiva de você construir um Brasil com mais honestidade. O pessoal tem demonstrado isso. A situação do Demóstenes Torre foi impulsionada pelo pessoal, né, pelos parlamentares do pessoal, embora poucos, mas foram eles que motivaram, né, a cassação do Demóstenes e colocaram a questão do Cachoeira nessa situação que está. São poucos os nossos parlamentares, mas vem desenvolvendo um trabalho hercúleo dentro do cenário nacional. E falar da minha honestidade, eu quero dizer que eu não sou nem menos nem mais honesto do que ninguém. Eu quero apenas fazer o que deve ser feito com dinheiro público. Não sou nem menos e nem mais honesto do que ninguém, nem homens nem mulheres, porque eu acredito que todos os homens e mulheres, na sua pureza de coração, dentro dos seus lares, olhando para seus familiares, olhando no olho de esposas e esposos, olhando no olho dos seus filhos, ninguém quer passar a ideia de desonesto. E penso que, dentro de Juazeiro, o pessoal vai fazer um governo realmente que vai marcar positivamente a história da nossa cidade. A partir de quê? A partir da sensibilidade, a partir da honestidade, a partir da capacidade de olhar no olho de cada cidadão. Eu sou professor, quero continuar dando aula a partir da minha gestão e quero que meus alunos olhem para mim dizendo o seguinte: esse camarada fez o papel dele como professor. O discurso dele na sala de aula, ele levou, né, para a administração dele. E eu possa voltar para a minha sala de aula e possa ter coragem de olhar, primeiro para minhas duas filhas, dentro da minha casa, que são extremamente críticas, que são jovens também. Depois eu posso olhar para minha mãe, né, e ter esse sentimento que eu posso voltar para casa e olhar no olho da minha mãe. Primeiro eu posso andar com a cabeça erguida com meus verdadeiros amigos do jeito que eu sempre andei, de bermuda, né, tranquilo, sossegado, falando com todo mundo. Depois eu preciso falar com o meu aluno, e meu aluno dizer, olhar para mim e dizer: eu tenho orgulho de ter sido aluno do professor Paulo José de Oliveira. Nessa perspectiva, eu não quero me tornar político profissional. Eu quero apenas demarcar um momento novo, uma história nova em Juazeiro.